Família, um projeto de Deus. Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um programa Família, um projeto de Deus. O tema que estamos agora estudando e falando sobre ele é sobre lares incompletos. E que conosco novamente o pastor Guilherme e o pastor Roger. A paz do Senhor. A paz do Senhor a todos, aos pastores e aqueles que estão assistindo. Paz do Senhor a todos e aos pastores. Vou pedir ao pastor Roger para ler o texto base do nosso tema. Então o texto se encontra na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Nós gostaríamos de iniciar falando o grande desafio que foi para esta mãe, Eunice. Você vê que o pai não é citado. Exato. E depois em Atos fala que o pai de Timóteo era filho de pai grego, dando a entender inclusive que ele não era crente, ele não era convertido, o texto. Então esse é o grande desafio de um lar incompleto, porque ela tinha que criar o filho na presença do Senhor, sendo que o pai não era convertido. E aí quando é menino, talvez o desafio fique maior ainda, porque a ligação do filho com o pai é muito forte. Até tivemos um programa sobre isso, né? Que os filhos, Sim. Ele é o reflexo do pai. O filho quer ser como o pai, quer crescer como o pai, quer fazer as coisas que o pai faz, principalmente na infância, na adolescência. Exato. Então, ela tem que criá-lo na presença do Senhor, no caminho do Senhor, tendo que um pai fazia tudo aquilo que não era do Senhor, e aí tem um choque de cultura, há um choque espiritual, e a questão, imagina a cultura grega fortíssima, riquíssima, então é um desafio imenso, mas que nós vamos tratar aqui sobre isso hoje, mas que foi vencido. O Senhor honrou a Eunice, a avó, Lóide, que ensinaram, que educaram, que por certo oraram muito. E ao final se transformou em um pastor. Recebeu esse dom, esse chamado espiritual. Quando nós observamos, o Senhor estava falando aí, o que representava naquela época o mundo grego, né? Era uma influência muito forte. É verdade. Muito forte. E hoje nós estamos no mesmo ambiente de influências externas que nós estamos falando, de coisas que contrariam a palavra às vezes, os nossos preceitos, aquilo que temos uma experiência, não só o que seguimos, mas que vivemos. Mas a palavra fala assim que o nosso Deus é um Deus que trabalha por Amém. Aquele que nele espera. Por aquele que nele espera. E servas neste momento há muitas Eunices, muitas avós também que criam os seus netos, que ajudam e que trazendo essa memória e essa experiência hão de ter a vitória. Porque você olha um mundo de influências, os nossos filhos ficam lá de 4 a 5, alguns ficam até 6, 7 horas na escola, semana inteira. Quantas influências! Você tem um lar dividido ainda, um lar incompleto. Então, isso. Mas a oração de um justo, ela pode muito seus efeitos. A oração de uma mãe, a perseverança, a insistência até ali no espírito, uma insistência no espírito, ela vai gerar frutos como Timóteo foi gerado. Foi um pastor. Maravilha. Que maravilha, que alegria, que recompensa daquela avó, daquela mãe, quando Timóteo foi chamado para exercer esse ministério,
o lar incompleto, ele realmente, como foi falado, né? Assim, tem os seus grandes desafios, né? É verdade. Não é fácil e principalmente quando a gente está falando aqui de uma educação de uma criança, né? De uma criança como foi aqui Timóteo, porque são duas pessoas tentando levá-los para caminhos diferentes, né? E a igreja, assim, lógico, a família é o lugar que tudo começa, né? A avó, a mãe, ou seja, elas passaram essa herança, elas ensinaram na palavra, inclusive no 2 Timóteo capítulo 3 fala a respeito disso, que ele foi ensinado desde pequeno na palavra, mas também a igreja tem um papel fundamental nesse processo. E aí eu digo, porque falando aqui, vocês falando, eu me lembrei perfeitamente quando eu fui para a igreja também sozinho, sem meu pai, sem minha mãe, mas até hoje, um dos primeiros pastores, ele foi um pai para mim, foi um pai na fé. E Timóteo, na verdade, Paulo, ele considerava ele também como filho, né? Verdade. Meu verdadeiro filho na fé, ele começa a primeira carta a Timóteo, ou seja, ele poderia não ter uma referência em casa, que, lógico, ele amava o pai dele, mas ele tinha uma referência de obra dentro da comunhão que ele vivia naquele momento ali, e principalmente Paulo, ele teve essa influência fundamental na vida dele. Você sabe, Roger, que quando Jesus fala quem deixou tudo por amor de mim, ele fala assim, tá até acho que na verdade de Marcos esse registro, terá 100 vezes mais em campos, em mães, em irmãos. Muito bom, é isso mesmo. Ele usa a expressão mães. Sim. Se você deixou tudo por amor do Senhor, ele vai te dar 100 vezes mais em campos, tal, e mães. Quer dizer, quantas mães nós temos na igreja? Muitas. Quando você chega, né, até agora, até como pastor, Sim. ainda como pastor, você tem senhoras mais idosas que elas nos têm como filhos. Elas oram, se preocupam conosco, falam com a gente. Então, a igreja suprindo essas necessidades. E como também a palavra é forte, como o Guilherme citou, a cultura grega, né, com a filosofia, com toda a riqueza que tinha, também, por outro lado, a figura do pai, que é tão forte. Qual foi o segredo desse menino ter dado certo no Senhor? Verdade, é um segredo. Tem um segredo. Foi a palavra. Foi a palavra. Foi a palavra. Porque Paulo fala assim, porque desde a meninice, tu sabes as Sagradas Escrituras. A Eunice, Lloyd, não foi uma briga com o pai, não. Deu a palavra. Porque a palavra é mais forte que a cultura grega. Glória a Deus. Verdade. A palavra é mais forte que a influência natural da vida. Então, o que a gente diria a mães que agora estão nos assistindo, a lares que são incompletos? Confie no poder da palavra. Deposite todas as suas esperanças e as suas forças na palavra. Dê a palavra para eles. E isso está relacionado, Marcelo, faz um link muito forte com o texto que a gente acabou de ler, né? Que é a questão da fé, ou seja, a fé que habitou primeiro na avó, em Lloyd, depois em Eunice, e que habita, e ele tinha certeza que habitava nele. E a palavra diz, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, aquela herança, ela foi transmitida porque a palavra foi ensinada, porque ele foi ensinado nos caminhos do Senhor, porque ele temia a palavra, e a fé habitou também no coração dele. Né? E essa palavra, esse verbo utilizado, né, habitar, ou seja, para a fé habitar na nossa vida, nós temos que trazer o ambiente para que ela habite. Né? Porque, ou seja, a gente tem que montar ali um ambiente para que a fé habite. E aí esse ambiente é um ambiente de leitura da palavra, de busca ao Senhor, de oração, de jejum, ou seja, quando a família ela se envolve, a mãe, a avó, se envolveram nesse trabalho, a fé habitou e foi habitando como herança desde a avó até
Eu acho que o texto está trazendo 2 segredos para que uma mãe que vai criar um filho em um lar incompleto possa ter um Timóteo em casa. O primeiro falamos, o primeiro segredo, é dar a palavra para ele. A palavra não vai voltar vazia, ela vai Glória a Deus. percorrer o Glória a Jesus. seu curso. Dê a palavra. Porque elas fizeram, desde a meninice, ensinando a palavra de Deus, ensinando. No final, a palavra venceu. Todas as influências, Glória a tudo. E o segundo, eu acho que o segredo para lares incompletos é a fé não fingida. Isso tem nome, né? Isso é um testemunho legítimo, é um testemunho genuíno, Muito bom. sincero. Muito bom. Ou seja, é uma fé verdadeira. Olha que interessante, quando ela fala assim, o que é a fé fingida? Ela fala, vem de fingimento. Quando eu fui ver no original, é a fé hipócrita, que é uma expressão que Jesus usou muito. Sim. A fé hipócrita. O que é a fé hipócrita? E a palavra hipócrita vem do grego, que é lá do pai de Timóteo. Eram os atores dos teatros gregos. Era o ator. Então, você tinha aquelas peças teatrais na Grécia e o ator, ele era chamado de hipócrita. Hipócrita porque não era nem ofensiva a expressão, como se tornou depois da forma que Jesus usou. Então, o que é o ator? Ele é um personagem. Ele vai apresentar um personagem que não é ele. Quando acaba ali a peça, ele sai com a pessoa. Então, a criança, quando ela cresce, ela percebe que o que o pai é na igreja, o que a mãe é na igreja é um personagem, que aquilo tudo é uma atuação, é uma encenação, você está destruindo a fé dessa criança. Ela não vai crer, dificilmente. Não, minha mãe é uma coisa na igreja e aqui ela é outra. Ou meu pai é uma coisa na igreja, aquilo lá é um ator, aquilo é um personagem. Aquilo lá é uma encenação. Quando eu cheguei em casa, era outra pessoa, uma pessoa que me agride, que me maltrata, que humilha minha mãe. É uma pessoa que não tem amor nenhum por nós, é uma pessoa ríspida, uma pessoa... Essa criança vai se fechar totalmente para o evangelho. Sim. Então, como ganhar? Eu estou num lar dividido. Como ganhar o meu filho nesse embate cultural, espiritual? Tenha dentro de casa um testemunho genuíno, verdadeiro, porque isso marca a criança para sempre. Uma pessoa que serve ao Senhor, e aí quando a gente fala um testemunho genuíno, verdadeiro, não é nem ser perfeito, não ter defeito, ser santo, ser um anjo dentro de casa, não. Seja uma serva do Senhor, e esse testemunho vai ficar no coração dele. É o testemunho de oração, né? O testemunho de renúncias, não é? As renúncias hoje que o mundo impõe ou coloca ou propõe tantos oferecimentos e você tem uma experiência de renunciar e o seu filho vivenciar isso, renunciar pelo Senhor, não é? E Timóteo, certamente, ele vivenciou todas essas experiências de oração, de renúncias, até de submissão, o que nós tratamos aqui anteriormente no programa, né, que fala ali 100 palavras, mas a esposa ela vai adquirir a bênção de Deus sobre o lar. Então, hoje, o que o pastor Marcelo falou, a palavra ela nos é garantidora da vitória. Amém. Se você propõe ao seu filho o valor que aquilo ali tem, aqui está todo o projeto de Deus completo, revelado, ele vai vivenciar isso aqui, ele vai ter a palavra como o guia da vida dele, a palavra revelada, como o Deus que nós podemos consultar, abrir a palavra e o Senhor falar conosco, e se revelar de uma forma maravilhosa. Então, isso vai solidificando a experiência de uma mãe, de uma serva de Deus dentro daquela família. E não só, como nós falamos, de uma fé não fingida, só dentro de um ambiente. Não, o ambiente espiritual é só na igreja. Não, o ambiente espiritual
é nossa vivência. Nós somos templo do Espírito Santo. Às vezes a gente acha que eles não estão nos observando, né? Exato. E na realidade nossos filhos eles estão nos observando em todo momento. E você às vezes fala algo, faz algo na igreja que é completamente diferente ao que você faz em casa. Exatamente. Então isso daí ele vai observando e fala assim, mas essa fé não é a fé que o pastor está falando. Essa fé não é a fé que eu tenho aprendido na igreja. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado enorme, porque nós temos que ser íntegros, né? É integral. Uma vida legítima. Né? É uma vida legítima. Ou seja, o que você é na igreja, você tem que ser em casa, tem que ser no trabalho, porque a fé ela não pode ser fingida. Você não pode fingir, porque se você fingir, sabe de uma coisa, os filhos eles vão perceber e isso vai trazer um prejuízo. E a fé fingida, ela não é geradora de vida. Verdade. Porque a fé redentora, ou seja, a fé não fingida, ela é geradora de vida. Ou seja, o que foi gerado na avó dele era verdadeiro, gerou a sua mãe, que era verdadeiro, que gerou a ele também, que era verdadeiro. Não é a fé não fingida. E uma expressão, acho que é importante falar, é que Paulo, trazendo a memória, a família, uma família que serve o Senhor tem que ter memória. Um servo de Deus tem que ter memória. Uma das coisas mais perigosas que tem é um servo do Senhor, uma família que não tem memória. Tem que ter. Você vê que isso está muito claro na palavra. O Senhor ensinou a Israel, conta para os vossos filhos que eu os tirei do Egito, que o mar se abriu. Você vai ver vários salmos narrando as mesmas operações. O Senhor que abriu o mar vermelho, que tirou do Egito, porque é um exercício de memória, de narrar para os nossos filhos o que o Senhor fez, o que o Senhor operou, como o Senhor operou, porque isso vai criando a memória. Você pode dizer o seguinte, geralmente, uma família, quando ela deixa o Senhor, é porque ela perdeu a memória. Ela esqueceu tudo que o Senhor fez por eles. Ela esqueceu que não teria vencido, não teria conquistado, tudo conquistou sem o Senhor. Eu sempre digo que a queda espiritual, um dos sintomas é a amnésia. A pessoa entra numa amnésia espiritual, esquece de tudo. E quando você não tem memória, você diante de uma tentação, ela fica muito maior. Porque se você não está lembrando o que o Senhor fez, se você aceitar essa proposta, quanto você está perdendo? Pode parecer pouco. Mas quando você tem memória, e você está diante de uma situação difícil, de uma prova, e você lembra, não, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. Ele me deu isso, isso. Ele abriu essa porta. Ele me livrou disso. Quanto mais memória você tiver, menor fica a tentação. Porque maior fica a gratidão. Exatamente. Então, e Paulo aqui está assim, despertando, olha, traz a memória. Assim, tudo que você... A infância que você teve na igreja. Tudo que você aprendeu desde pequeno, tudo que o Senhor fez. Então, a ceia é um exercício de memória. Exatamente. Trazendo a memória. A morte do Senhor, quer dizer, que exercício? Não esquecer a morte, não esquecer a cruz, não esquecer o sofrimento. E dentro dos nossos lares, nós temos que estar constantemente fazendo exercício de memória. Aí vamos para Mas como é que é isso na prática, pastor? No almoço. Está almoçando e lembra, aquela viagem, aquele culto, aquele aniversário, até ri um pouco, conta uma experiência. No carro, viajando, está ali com as crianças, começa a lembrar as coisas, aí conta uma história do primeiro emprego, né, quando casou, do primeiro pastor. Você vai contar as histórias. Isso é criar memória. Um povo sem memória é um povo que vazio e capaz de ficar sem destino. E memória também traz aprendizado. Porque, por exemplo, a criança, o jovem, que tem memória na sua família, ou seja, que viveu essas experiências, que o pai ou a mãe passou essas memórias para ele
ele lá na frente ele vai viver também alguns eventos parecidos. Exatamente. Aí ele fala assim, como que meu pai e a minha mãe, ou a minha mãe, né, se portaram diante desse desafio, ou seja, como servos de Deus? Não, eles buscaram na madrugada, eles oraram ao Senhor, eles consultaram, ou seja, ele vai tomar uma decisão, aí ele lembra da memória do pai ou da mãe que é servo. Que coisa, né? O que meu pai fazia quando ele ia tomar uma decisão? Ele consultava ao Senhor. Muito bom. Então ele vai consultar, ele vai buscar. Essa questão de memória é fundamental. De ver os pais indo para a madrugada. De ver os pais indo para a madrugada. Memória. Hoje você... Às vezes a gente faz esporadicamente madrugadas especiais, aos sábados, com a igreja, e a alegria das crianças, de algumas delas, é ir junto na madrugada. Até que é uma novidade, é um culto, né? Muito cedo, mas é a alegria que você está ali no culto de madrugada e vê aquele monte de pequenininho no meio, né? É que às vezes até é incomum nos cultos de madrugada semanal, e os pequenos ali participando, e depois eles já estão alegres. Então, essa memória é maravilhosa, porque nunca vai sair da mente, do coração deles, porque é pelo Espírito. E aquilo que o Espírito planta nunca vai morrer. Ela pode passar anos, mas o Espírito plantou lá atrás, na infância dela. Ela vai lembrar, não vai se esquecer. Eu gostaria de, antes de encerrar, tentar falar um pouquinho sobre a figura da avó. Há muitas avós que assistem o programa. E aqui o texto tem algo muito especial, porque tudo começou com ela, que primeiramente habitou na sua avó Lloyd. E a avó tem um papel muito especial na vida das crianças, dos netos. O lar da avó é uma coisa maravilhosa, porque os avós não têm mais aquela obrigação de corrigir, de disciplinar, de educar. Então, é aquele ambiente muito de amor. E elas têm uma grande oportunidade, as avós, né, porque comumente os netos ficam na casa deles, porque vai viajar, por causa de questão de trabalho, às vezes o fim de semana, por algum motivo, passa o fim de semana na casa dos avós. E ali os avós têm esse grande exemplo de ensinar a palavra para os seus netos, de ensinar os seus netos a amar o Senhor. Por exemplo, nós temos vários casos de avós que os filhos dela, não eram da igreja, não são servos, e tinham que deixar os netos na casa, e aí ficar lá 2, 3 dias, e ir para a igreja com a avó. E aquela fase da infância em que frequentava a igreja da vovó, marcou, porque o Senhor não perde oportunidade. Ali a palavra ficou, criou desenvolveu amigos na igreja, ouviu a palavra, aquilo ficou na memória. Exato. E lá na frente a palavra acabou ressurgindo e levando aquele adulto para a presença do Senhor. A avó, ela tem uma reserva de amor, de carinho, né? Enquanto que às vezes o pai, a mãe, ele fica limitado ali por alguma situação, perde a paciência, a questão da cobrança que o pai e a mãe têm que ter, de ensinar, de educar. E às vezes o pai e a mãe, perdendo aquela paciência em alguns momentos, a avó acolhe ali e dá a gente sempre fala que a parte boa é dos avós, né? Que eles só dão o amor. Né? O pai tem que corrigir, tem que ensinar, tem que zelar. E a avó... Então, a avó, nesse ambiente espiritual de dar este amor, este carinho, ela tem essa graça, digamos assim, podemos dizer, de ensinar com uma expressividade maior, com uma profundidade maior o neto. E do neto acolher essa bênção na vida dele, não é? Então vai lembrar, a vovó me falava, a vovó me levava, o vovô me levava na igreja dele, né? E a partir daquele momento, depois até um tempo eu fiquei, mas depois eu voltei, tive uma experiência, não é? E eu queria aqui lembrar de uma experiência que foi nos entregue esses dias. Os avós são da igreja, até um pastor, e as netinhas muito novas
foram na igreja da avó, com a avó, e participaram ali da aulinha das crianças, dos gestinhos, dos louvores. E quando chegaram em casa, falaram para os avós e para os pais a seguinte expressão: uma intermediária e uma criancinha de 3 anos. Vovó, mamãe, papai, a partir de hoje nós somos da igreja da vovó. Então, Nós nos identificamos. Então elas se identificaram. Chegaram lá um monte de criança, as professoras cuidando, né? Até recentemente elas participaram da promoção de classe lá na igreja, foi muita alegria. Então, o avô que veio contar pra gente essa experiência, que elas testemunharam. Nós somos da igreja agora, da vovó e do vovô. Então, essa bênção, né, dos avós em participar da criação. que o Senhor possa estar aqui levantando muitas loides neste momento, Glória a muitos Deus. avós que vão ensinar os seus netos a amar a palavra. Eu sempre vejo nessa figura da avó a intercessora. Elas oram muito pelos seus netos e os netos sabem disso. Quando ela é de oração, os netos recorrem a ela. Vovó, ora por mim, vou ter uma prova. Vovó, ora por mim. E isso cria um vínculo que fica para sempre. Glória a Deus. Estamos chegando ao fim do nosso tema. Guilherme, Rogério, Roger, a paz do Senhor. Paz do Senhor. A paz do Paz do Senhor. Senhor a todos. Deus abençoe a todos. Estamos chegando ao fim e dizer que o nome Eunice quer dizer vitoriosa. Crie o seu filho na presença do Senhor, usando esses 3 segredos. Ensine a palavra para ele, dê a palavra ao seu filho. Viva uma fé genuína, verdadeira dentro de casa. E leve o seu filho a ter memória de tudo que Deus tem feito por ele e na vida da família. E a senhora será uma Eunice, será uma mãe vitoriosa na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e a todos. A paz do Senhor. Família, um projeto de Deus.